Olá, meu nome é José Edson Garcia e eu estive ontem, no dia 15 de outubro de 2019, na sessão da Câmara Municipal, onde tive o prazer de ver na tribuna livre o rapaz que foi eleito conselheiro tutelar neste pleito que ocorreu algumas semanas atrás. Ele faz na verdade, duas reivindicações bastante interessantes e que é necessário você que não teve acesso lá à sessão da Câmara em vídeo, e eu peguei esse pedaço aí para vocês verem. Verifique bem. Uma das coisas que ele coloca é a questão quanto ganha um conselho tutelar. E, por incrível que pareça, é apenas um salário mínimo. Isso é um verdadeiro absurdo. No meu entendimento profissional, eu vejo que o salário de um conselho tutelar estaria muito bem colocado. 3 salários mínimos seria o valor ideal para um conselheiro tutelar. Em contrapartida, a gente vê que os vereadores que só vão na sessão uma vez por semana ganham R$8.000. Existem exceções, tem vereadores que vão muito à Câmara, fazem muito trabalho externo, fazem viagem, mas num contexto, numa cultura e na obrigatoriedade dentro das leis, né, vamos dizer assim, o vereador só tem a obrigatoriedade de ir lá dentro do regimento interno nas sessões da Câmara, que é uma vez por semana. Para R$8.000, isso é um absurdo, até mesmo em comparação com o Conselho Tutelar. Veja o vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Fernandes, sou o atual presidente do Conselho Tutelar, sou conselheiro há pouco mais de 7 anos e venci o novo pleito, que foi há uma semana e pouco atrás, em segundo lugar. Estava aqui o Rogério Filho, que ficou em primeiro lugar no pleito, com 308 votos, se eu não me engano. Eu fiquei em segundo com 230. Foi a maior eleição para Conselho Tutelar da história. Foram mais de 2.300 pessoas votando. A gente nunca viu aquilo. Foi a primeira vez que eu vi uma eleição de Conselho Tutelar concorrida daquele jeito. Mesmo com justificando a quantidade de eleitores, né? Tinham 21, mas já teve 16 e não foi desse jeito. E eu queria aproveitar a oportunidade, que é rara, porque justo no dia da sessão da Câmara é o dia que eu não posso faltar à faculdade. Eu faço faculdade lá em Muriaé, eu vou todo dia, e justamente na terça-feira eu não posso faltar, que é a aula de núcleo, que a gente faz atendimento à população. E como hoje é dia dos professores, né? Não teve aula lá, então eu tive a oportunidade de vir aqui. Agradeço a paciência de vocês, a oportunidade de poder falar sobre o Conselho Tutelar. Primeira coisa que eu quero falar é que foi enviado para cá, se eu não me engano, esse ano mesmo, o projeto de lei para poder modificar a lei já existente do Conselho Tutelar. Eu não sei por qual motivo, o Executivo acabou retirando esse projeto de lei aqui da Câmara. E tem algumas coisas que são importantes discutir lá para o Conselho, porque o Conselho tem que ser um órgão que ele tem que ser fortalecido. Porque o Conselho Tutelar, ele lida com criança, ele protege criança e adolescente. Principalmente criança, que é uma população que não tem como se defender sozinha, né? Ele precisa mesmo de órgãos, como o Conselho Tutelar, o Ministério Público, entre outros, para poder tutelar os direitos deles. Uma criança, quando está sofrendo uma violação lá, por exemplo, de abuso sexual, vamos pegar uma coisa mais absurda, que não é tão absurdo no Cataguases, que acontece até com uma certa frequência. Quando a criança está sofrendo lá um abuso sexual na casa dela, às vezes, os pais são negligentes na denúncia, porque geralmente são pessoas da família envolvidas no abuso. Então a família tenta encobrir. E a criança fica ali sofrendo abuso. Quem é que protege aquela criança? A criança não sabe se defender sozinha. Os pais estão tentando proteger outra pessoa da família. E aí? Então o Conselho Tutelar, ele vem nessa linha, para poder receber as denúncias da família, da comunidade, dos órgãos todos, judiciários, o Judiciário, o Ministério Público, a gente recebe denúncia pelo Disque 100. Uma coisa que acho que pouca gente sabe, que as pessoas pensam que o Conselho Tutelar é uma coisa glamurosa, né? Não é, o trabalho é muito difícil. A gente tem que lidar diretamente com o juiz, com o promotor, nem sempre a gente tem a qualificação adequada para isso.
E quando você entra na frente de um juiz, de um promotor, você dá uma tremida, né? Você tem que ter um pouco de pulso para poder ficar ali, senão você cai. Quando você vai enfrentar uma família com ameaça à sua vida, a gente teve uma conselheira que teve que sair correndo descer um morro correndo, ela e um policial, ela não estava sozinha não. Os dois desceram correndo com uma pessoa correndo atrás da conselheira com uma foice na mão. Então é um cargo de muita responsabilidade, é perigoso, em determinados lugares que a gente entra é insalubre, a gente entra em casa, que cachorro e criança está com problema de pele. Aquela criança entra dentro do carro do conselho, depois o conselheiro está ali dentro daquele carro também, é complicado. E aí vem essa questão do glamour, né? Teve algumas pessoas que foram para a eleição, chegaram no dia da eleição e estavam lá perguntando, eu quero ganhar esse pleito porque eu quero melhorar um pouquinho de vida. Eu fui perguntar, quanto que você acha que um conselheiro ganha? Melhorar de vida? Pelo menos uns 2.000, né? Eu falei assim, não, é um salário mínimo, para isso tudo. Aí eu fui explanar para ela um pouquinho o que ela precisava de ter para poder executar a função. Ela meio que deu uma recuada, uma meio desanimada, mas não é só isso não. Eu falei assim, é só isso, um salário mínimo. Então essa questão salarial ela tem que ser revista, não tem cabimento um conselheiro tutelar receber um salário mínimo. Infelizmente, eu não posso pedir para vocês ajudarem a gente nisso, porque isso mexe com o orçamento do executivo, e aquilo que mexe com o orçamento do executivo, vocês não podem votar, né? Tem que partir do executivo. Mas eu queria, se tivesse possibilidade de alguém aqui na Câmara, igual eu sei que o Michelangelo, por exemplo, ele tem uma grande influência lá, é amigo pessoal do William, do prefeito executivo, se ele puder ir lá ajudar a gente, né, com essa questão, o Vinícius também que está ali, eu agradeço muito. Uma outra questão que tem que ser vista, e aí isso pode ser discutido dentro do projeto de lei, que segundo o Roosevelt vai ser enviado novamente aqui para a Câmara, é a questão da vinculação do Conselho Tutelar com o Executivo. Antes o Conselho Tutelar ele estava vinculado como estatutário. E agora não, né? Já tem bastante tempo. Nos últimos meses de gestão de Cezinha, o Conselho deixou de ser estatutário e passou a ser autônomo. A gente só foi ficar sabendo disso lá no final do primeiro ano de mandato do William. E isso para a gente tem um impacto muito grande, porque a gente perde o PASEP, a gente não recebe auxílio família, que é mais ou menos uns R$80 por mês. Então, essa modificação para a gente é muito importante. E a justificativa do Executivo é que a lei fala que o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo. Joia, realmente a lei fala isso. O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo com relação às suas atribuições. O Conselho não é subordinado ao Executivo, não é subordinado ao Legislativo, nem o Judiciário. Ele é autônomo. Agora, os conselheiros não. Os conselheiros são outras coisas. Porque o autônomo, pela definição da lei trabalhista, ele não tem 13º. Ele não recebe férias, 1/3 de férias. Ele não tem inscrição no INSS e nós, conselheiros, temos. O Estatuto de Criança e Adolescente determina que o Conselho Tutelar tem essa série de coisas. Então, se o Conselho tem 13º, férias remuneradas, não pode ser autônomo. Não pode ser autônomo. A lei trabalhista é muito clara com isso. Então, isso vocês conseguem ajudar o Conselho, a voltar o Conselho para o estatutário. Tem uma determinação que o Conselho tem que ser estatutário? Não, não tem. Mas também não tem uma determinação legal que tem que ser autônomo. O Conselho Tutelar é um órgão sui generis, né? Não tem definição. Então, já que não tem definição, já que não tem norma legal para isso, de um órgão elevado, ou do Estado ou da Federação, que volte com o Conselho lá para o estatutário. O terceiro assunto que eu vim aqui conversar com vocês, e eu procurei não levantar muito alarde com relação a esse assunto, foi do projeto de lei que foi apresentado aqui para regulamentar o adolescer. Que aí eu acompanhando ali pelo Facebook, pela internet, os sites todos, eu percebi que teve uma movimentação evangélica falando que aquele projeto estava querendo, desvirtuando o projeto. Levando como se o projeto, ele ensinasse de alguma forma sexualidade para as crianças. E não é verdade, né? E aí nós fizemos uma reunião de colegiado no Conselho e por unanimidade nós votamos uma moção de apoio ao projeto Adolescer para ser entregue aqui ao presidente da Câmara, tá? Para os vereadores todos. E eu queria ter a oportunidade de ler essa moção de apoio com relação ao projeto Adolescer. Pode ser?
o Conselho Tutelar de Cataguases vem a público manifestar seu apoio ao projeto de lei número 16 de 2019, apresentado pela vereadora Maria Ângela Girardi ao plenário da Câmara de Vereadores de Cataguases, que trata sobre o projeto Adolescer. A Lei Federal 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 136, inciso 12, determina que o Conselho Tutelar tem o dever de promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. O projeto Adolescer obedece fielmente a essa determinação do ECA, uma vez que promove diretamente na comunidade infanto-juvenil o diálogo sobre os traumas vividos por eles, como gravidez na adolescência, a drogadição, a prevenção contra o suicídio, o bullying, ainda promovendo conceitos como alteridade, cidadania, autoestima, entre outros, com claro objetivo de amadurecimento desta população, tantas vezes vulnerável, e o seu treinamento para o reconhecimento de abusos e maus-tratos. O projeto funciona de forma transversal nas escolas municipais, embora ainda não regulamentado, com apoio da Secretaria de Educação de Cataguases, há cerca de 6 anos. Então, esse projeto não é novo, ele não vai começar agora, ou ele não começou agora, ele já funciona há 6 anos. Ele é lá da primeira gestão do William, e ele funciona desde então. O quadro de professores destinado ao projeto foi alvo de modificações ao longo do tempo, o que trouxe prejuízos à sua potencial efetivação, uma vez que a quantidade reduzida de profissionais não atende à demanda do município de forma adequada. Atualmente, tem uma professora atendendo o projeto Adolescer. A professora que ministra as palestras tem vasto conhecimento nas áreas relacionadas ao projeto. Realizou cursos específicos para desenvolver o trabalho, promovendo a abordagem dos temas, muitas vezes de forma lúdica, não ofensiva e respeitosa, de acordo com o nível de desenvolvimento do seu público-alvo. Eu vi um vídeo uma vez, eu fiquei encantado. Ela pegou uma luvinha branca e estava lá com uma menininha. A luvinha tinha um cabinho, então ela estava à distância, ela falando com a criança. Pegou uma criança de exemplo e estava falando para as outras, olha, ninguém pode colocar a mãozinha aqui. E colocou a luva na altura do peito. Quer dizer, você está ensinando uma criança onde um adulto pode e não pode colocar a mão, porque realmente um adulto pode colocar a mão no peito de uma criança? Não pode. Então eles ensinam de uma forma lúdica, não ofensiva. O projeto Adolescer também é importante, já que os alunos sempre apresentam dificuldades que potencializam traumas, reconhecidos como legítimos por esse Conselho. Tais dificuldades extrapolam a capacidade de abordagem e adequada conduta pelas escolas, sendo que o projeto também já realizou trabalhos pontuais por demanda específica das escolas. Então é assim, o projeto ele não está legalizado, então a gente tem que pedir favor. O Conselho Tutelar, por exemplo, não pode oficiar a Ana Maria Diniz, que hoje é a única professora que está lá no Adolescer, para ela ir executar um trabalho específico em uma escola. A gente teve, há 2 meses atrás, esses trabalhos pontuais, de vez em quando a gente pede, então ela com boa vontade vai fazer. Mas era uma cidade, é um distrito longe, de difícil acesso, um trabalho de bullying. A escola inteira estava cometendo bullying contra uma criança. E ela foi lá, fez o trabalho, bacana. Em menos de um mês, a escola, aquele burburinho que tinha em relação ao bullying, ele diminuiu. E a situação lá ela foi controlada, com 2 conversas do Adolescer. Olha como que isso é importante. A escola, a direção não estava sabendo lidar com aquilo. Foi a Aninha lá, a Ana Maria Diniz, com 2 conversas, e ela diminuiu consideravelmente o problema lá naquela escola. Com a aprovação do projeto de lei, o Adolescer poderá pleitear recursos junto ao Fundo para a Infância e Juventude, administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, o Itaú Social, entre outros, para suas atividades. Um exemplo, a Ana Maria Diniz, ela falou comigo, quando eu fui conversar com ela sobre esse projeto, que ela tinha escrito um livro pequeno de poucas páginas, e que não tinha recurso para poder imprimir aquilo, falando de um tema importantíssimo, novo, que, sinceramente, se o Conselho Tutelar hoje precisar de ir para uma escola dar uma palestra sobre o assunto, nós não temos capacidade para isso. Nós não recebemos capacitação para isso. E ela escreveu um livro sobre baleia azul. Olha que importante. É aquela brincadeira que leva a criança ao suicídio. Um livrinho pequeno, custa pouca coisa, não tem dinheiro para imprimir. Se esse projeto tivesse regulamentado, ela poderia pleitear recursos junto ao Conselho Municipal de Criança e Adolescente para poder imprimir isso.
O Itaú Social, Balminas, que também de vez em quando patrocina alguns projetos sociais, né? Mas como não está regulamentado, eles não podem fazer nada com relação a isso. É de grande importância a positivação do projeto Adolescer para que suas atividades sejam fortalecidas, com a criação e manutenção de um quadro permanente de professores, com formação continuada para alcançar as novas demandas apresentadas pela população, bem como ter acesso a recursos específicos para o seu fortalecimento. Por todos os motivos elencados aqui, o Conselho Tutelar de Cataguases pede à Câmara de Vereadores de Cataguases a aprovação do projeto de lei que trata a formalização do projeto Adolescer. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima. E essa moção, ela foi aprovada por todos os conselheiros. Está assinado aqui somente por mim e a Fernanda, porque nós somos o presidente e vice. Então é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. De novo, eu quero repetir que a gente precisa do apoio de vocês para tratar daquela lei do Conselho Tutelar e, concomitantemente, de suma importância para as crianças, para as escolas dos municípios, a aprovação desse projeto aqui, sem aquele viés ideológico, né? Isso daqui não se trata de ensinar a criança ideologia de gênero, de sexo, não, nada disso. A gente está tratando de bullying, de suicídio, de gestação na adolescência. Esse projeto aqui ele é muito mais do que aquela conversinha que foi levantada com relação à ideologia de gênero, né? Então a gente pede a aprovação dele o mais rápido possível.